Mulher vai morar em casa caindo aos pedaços, mas o que encontra debaixo do chão choca a todos. Mariana segurava o bebê com força enquanto sentia as lágrimas secarem no rosto. Não havia mais para onde ir depois que o proprietário jogou seus pertences na calçada. E aquela casa velha era a única coisa que restava do testamento de uma tia que mal conhecera. Quando pisou na tábua solta pela terceira vez naquela manhã, decidiu arrancar de vez. Rafael, seu filho mais velho, brincava com um graveto no quintal coberto de mato enquanto Lucas dormia em seus braços. A madeira cedeu fácil demais, revelando um espaço oco. Ali estava uma caixa de metal enferrujada. Dentro havia papéis amarelados, uma foto desbotada e documentos que pareciam muito antigos. Mariana pegou a fotografia e seu coração parou. Era ela ainda bebê, no colo de uma mulher que nunca vira na vida. Ao lado, um homem sorria. No verso, uma data, 1998. Mariana tinha 27 anos agora. Aquela foto era dela. Mãe! O que é isso? Rafael apareceu na porta sujo de terra. Nada, filho. Vai brincar lá fora. As mãos tremiam enquanto abria os documentos. Eram certidões, contratos, cartas. Seu nome verdadeiro não era Mariana Santos, era Mariana Ferreira Almeida. Os pais que conhecera a vida toda, que partiram num acidente de carro quando tinha 15 anos, não eram seus pais biológicos. Tudo era mentira. A casa rangia com o vento. O telhado tinha buracos, as paredes mofo e o cheiro de abandono impregnava cada cômodo. Mas agora aquilo não importava. Mariana precisava entender quem era. Naquela noite, Lucas começou a chorar sem parar. A febre queimava a pele do bebê. Mariana não tinha termômetro, não tinha remédios, não tinha nada. Rafael acordou assustado. O Lucas está doente? Vai ficar bom, amor. Mas a voz saiu trêmula. Batidas na porta a sobressaltaram. Uma senhora apareceu na soleira, curvada pelo tempo, segurando uma sacola. Vi luz acesa. Trouxe umas coisas. Obrigada, senhora. Meu bebê está com febre. A velha entrou devagar, olhando tudo com atenção. Tirou da sacola ervas um vidro com líquido escuro e um pano limpo. Faça chá com isso aqui 3 vezes por dia e passe esse óleo no peito dele. Muito obrigada mesmo. Eu sou Mariana. Acabei de chegar. Quando a senhora levantou os olhos, ficou pálida. A sacola quase caiu de suas mãos. Você é igual a ela. Igual a quem? A Laura. Igualzinha. Quem é Laura? A velha recuou, balançando a cabeça, colocou as coisas sobre a mesa quebrada e saiu apressada, sem responder mais nada. Mariana ficou com o bebê nos braços, mais confusa do que nunca. O chá funcionou. Na manhã seguinte, Lucas estava melhor. Rafael ajudava a organizar o pouco que tinham enquanto Mariana varria anos de poeira acumulada. A casa tinha 3 quartos pequenos, uma cozinha com fogão a lenha enferrujado e uma sala onde faltavam metade das tábuas do chão. Examinou os documentos novamente à luz do dia. Havia uma escritura. A casa pertencia a Laura Ferreira Almeida e João Carlos Almeida, seus pais biológicos. Segundo os papéis, eles morreram. Não, os papéis diziam que eles partiram em 1999. Mariana tinha apenas 1 ano. Entre as cartas, encontrou uma que mencionava o nome Sebastião Carvalho. Dizia algo sobre terras, sobre uma promessa quebrada, sobre dívidas que não existiam. A letra era nervosa, apressada. Rafael puxou sua saia. Mãe, preciso comer. A realidade bateu duro. Mariana tinha apenas algumas notas no bolso. Precisava comprar comida. A senhora idosa dissera que havia uma mercearia no centro da vila a uns 20 minutos. Caminhando. Pegou o caminho de terra com os 2 filhos. O sol de meio-dia castigava.
Casas simples se espalhavam pela região, algumas bem cuidadas, outras abandonadas, como a dela. Pessoas olhavam da janela quando passava, mas ninguém cumprimentava. A mercearia era o maior estabelecimento da vila. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, bem penteados, estava atrás do balcão. Tinha ar de quem mandava ali. Bom dia. Preciso de algumas coisas. O homem olhou para ela e seu rosto se fechou completamente. Não vendo fiado. Eu tenho dinheiro. Mariana pegou pão, leite, arroz, feijão e algumas frutas. O homem passou tudo sem dizer uma palavra, olhando para ela com algo que parecia raiva. Quando ela pagou, ele jogou o troco no balcão com força. Não quero você aqui. Como é? Sumiu daqui. Essa família não é bem-vinda. Que família? Eu nem conheço ninguém aqui. Você é uma Almeida. Vejo isso na sua cara. E a Almeida não pisa mais nessa terra. Rafael se agarrou nas pernas da mãe, assustado com o tom do homem. Mariana pegou as compras e saiu sem entender nada. O nome do estabelecimento estava pintado na fachada. Mercearia Carvalho, Sebastião Carvalho. O mesmo nome das cartas. De volta a casa, deu comida aos meninos e voltou a examinar os papéis. Havia cartas trocadas entre João Carlos e Sebastião. Nas primeiras tratavam de negócios, de venda, de mantimentos, de amizade. Depois o tom mudava. João Carlos acusava Sebastião de mentir, de forjar papéis, de roubar. A última carta era de Laura, escrita com letra desesperada. Sebastião, por favor, devolva o que é nosso. Minha filha precisa de um futuro. Você prometeu. Mariana leu aquilo 3 vezes. Filha. Ela era aquela filha. Nos dias seguintes, tentou consertar o que podia na casa. Rafael ajudava carregando madeiras velhas, empilhando pedras. Lucas engatinhava pelo chão de terra batida. À noite, Mariana deitava na cama dura, olhando para o teto furado, pensando em quem eram seus pais de verdade e por Sebastião a odiava tanto. Uma manhã, enquanto consertava uma janela, Rafael gritou do quarto dos fundos: Mãe, tem mais coisa aqui. Ela correu. O menino havia encontrado uma rachadura na parede e mexido na madeira podre. Mais caixas estavam escondidas ali dentro da estrutura. Eram 3, todas de metal, todas lacradas, com cadeados enferrujados. Mariana pegou uma pedra e quebrou as fechaduras. Na primeira, documentos, contratos de compra e venda de terras, muitos deles, propriedades enormes. A assinatura de João Carlos Almeida estava em todos. Mas carimbos diziam que as vendas foram canceladas. Palavras como fraude e falsificação apareciam em alguns papéis oficiais. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Na segunda caixa havia joias, brincos de ouro, colares com pedras que pareciam verdadeiras, anéis trabalhados. Mariana nunca vira nada assim de perto. Eram peças antigas, mas valiosas. Seu coração acelerou. Aquilo poderia resolver muitos problemas. A terceira caixa guardava fotografias, dezenas delas. Laura e João Carlos em diferentes momentos. Laura grávida, Laura segurando um bebê. Aquele bebê era ela. Havia fotos da casa, mais nova, pintada, bonita, fotos de festas, de pessoas reunidas. Uma vida inteira registrada ali. No fundo, um envelope lacrado com cera. Mariana abriu com cuidado. Dentro uma carta escrita por Laura. Minha querida Mariana, se você está lendo isso, significa que conseguiu encontrar a verdade. Seu pai e eu fomos obrigados a deixar você. Não tínhamos escolha. Sebastião Carvalho e o pai dele, Arnaldo, roubaram tudo de nós. As terras que
Pertenciam à nossa família, às gerações, os documentos, nossa dignidade. Tentamos lutar, mas eles tinham poder demais. Quando ameaçaram sua vida, tivemos que decidir. Entregamos você para a Sônia. Uma pessoa boa que trabalhou conosco. Ela prometeu criar você como filha. Deixei a casa com minha irmã Helena, sua tia, para que um dia você tivesse algo seu. As provas estão nas paredes. Guarde. Bem. Um dia a justiça vai ser feita. Com todo o amor que existe, sua mãe Laura. As lágrimas escorreram sem controle. Mariana abraçou a carta contra o peito. Sônia era o nome da mulher que a criará. A mulher que sempre dizia ser sua mãe. A mulher que nunca contou a verdade. Rafael tocou seu braço. Mãe, por que você tá chorando? São lágrimas boas, filho, de gente que nos amava. Mas a raiva também estava ali. Raiva de ter vivido uma mentira, raiva de não ter conhecido os pais verdadeiros, raiva de um homem chamado Sebastião Carvalho, que roubou tudo deles. Naquela tarde, Mariana foi até a mercearia novamente. Precisava de respostas. O estabelecimento estava vazio. Sebastião limpava o balcão com um pano. O que você quer aqui? Já disse que não é bem-vinda. Quero saber o que você fez com meus pais. O homem parou de limpar. Seus pais eram mentirosos, deviam dinheiro ao meu pai e não pagaram. Mentira. Tenho as cartas, tenho os documentos. Você e seu pai forjaram dívidas falsas. Saia daqui antes que eu chame alguém. Chame quem você quiser. A verdade vai aparecer. Sebastião jogou o pano no chão e avançou na direção dela. Mas parou quando viu Rafael aparecer na porta. O menino olhava assustado. O comerciante recuou, o rosto vermelho de raiva. Você não sabe com quem está mexendo, menina. Vá embora dessa vila enquanto pode. Mariana saiu de lá tremendo, mas decidida. Não iria embora. Aquela casa, aquelas terras, aquela verdade era dela. Nos dias seguintes, começou a perguntar para os vizinhos sobre sua família. A maioria desviava o olhar e mudava de assunto. Uma senhora mais jovem, chamada Beatriz, foi a única que parou para conversar. Eu era criança quando seus pais moravam aqui. Lembro da sua mãe, Laura. Era uma mulher linda, sempre sorrindo. Seu pai trabalhava duro nas terras. Eles plantavam de tudo, vendiam na feira. Tinham a vida deles até o velho Arnaldo começar com as histórias de dívida. O pai do Sebastião. Isso. Arnaldo era ambicioso. Queria as terras dos Almeida porque ficavam bem no centro, perto da estrada. Começou a espalhar que seu pai devia dinheiro, que tinha feito negócios errados. Apresentou papéis falsos. Naquela época ninguém questionava o Arnaldo. Ele mandava aqui. E meus pais? Sumiram. Dizem que foram embora no meio da noite. A casa ficou abandonada. A irmã de sua mãe, Dona Helena, voltava de vez em quando, mas nunca morou aqui. Ela cuidava da casa de longe. Por que ninguém ajudou meus pais? Beatriz baixou os olhos. Medo. Arnaldo não era homem de brincar. Sebastião aprendeu tudo com ele. Quando Arnaldo partiu há uns 5 anos, Sebastião assumiu tudo. É ele quem manda agora. Mariana voltou para casa com mais perguntas do que respostas. Rafael percebeu que ela estava diferente. Mãe, a gente vai ficar aqui? Vamos, meu amor. Essa casa é nossa. Mas a casa continuava caindo aos pedaços. O telhado vazava quando chovia. O frio entrava pelas frestas. Não havia água encanada. Mariana buscava água num poço sujo no quintal. Lucas começou a ter problemas de pele por causa da umidade. Ela precisava de dinheiro para reformas, para remédios, para comida. As joias poderiam resolver isso, mas vender onde? Para quem? Sebastião com certeza descobriria e arranjaria problemas.
Mariana guardou as caixas embaixo de tábuas soltas em lugares diferentes da casa. Não podia arriscar perder aquilo. Uma semana depois, um homem bateu na porta. Era jovem, bem vestido, com pasta de couro na mão. Boa tarde. Meu nome é Fernando Almeida. Sou seu primo. Mariana o encarou desconfiada. Primo, isso, filho do irmão do seu pai, João Carlos. Soube que você estava aqui. Nunca ouvi falar de você. Nem eu de você até semana passada, mas tenho documentos que provam o nosso parentesco. Fernando abriu a pasta e mostrou certidões, árvore genealógica, fotos antigas. De fato, havia um irmão de João. Carlos. O nome dele era Miguel Almeida. Fernando era filho dele. O que você quer? Metade da herança. Essa casa pertencia ao meu tio. Por direito, metade é minha. Não, a casa foi deixada para mim. Pela minha tia Helena. Está no testamento. Testamento pode ser contestado. Posso entrar com processo ou podemos resolver isso de forma amigável. Rafael observava tudo calado, sentado no chão, com Lucas no colo. Fernando notou as condições da casa, as crianças sujas, a pobreza. Olha, eu não quero complicar sua vida, mas tenho direitos. Podemos vender tudo e dividir o dinheiro. Com sua parte, você pode alugar um lugar decente para essas crianças. Não vou vender. Pense bem, essa casa não vale nada. Está caindo aos pedaços. Não vou vender. Fernando suspirou, guardou-os. Papéis. Vou voltar. Pense melhor. E se não concordar, vou ter que fazer do jeito difícil. Quando ele saiu, Mariana sentou no chão e chorou de desespero. Não bastava a casa estar destruída. Não bastava Sebastião a odiar. Agora tinha um primo aparecendo do nada querendo tomar tudo dela. Rafael se aproximou. Mãe, não chora. A gente vai ficar bem. Vai sim, meu amor. Vai sim. Mas ela não acreditava nas próprias palavras. Lucas piorou à noite. A febre voltou mais forte. Mariana fez o chá que a senhora ensinara, mas não adiantou. O bebê gemia, a pele quente demais. Rafael começou a chorar também com medo do irmão. Mãe, o Lucas vai ficar bom? Vai, eu prometo. Mas para isso precisava de um médico de verdade. E médico custava dinheiro. As joias estavam ali, escondidas. Ela poderia pegar uma, vender discretamente, usar o dinheiro para o bebê. Mas e se Sebastião descobrisse? E se Fernando usasse isso contra ela? A noite foi longa. Lucas finalmente dormiu. De madrugada, a febre baixando um pouco. Mariana não pregou o olho. Ao amanhecer, tomou uma decisão. Iria até a cidade maior, a uns 50 quilômetros dali, e venderia um dos brincos. Discretamente. Ninguém precisaria saber. Pegou o ônibus com as crianças. A viagem demorou mais de 2 horas. A cidade tinha hospital, lojas, movimento. Encontrou uma joalheria pequena numa rua lateral. O dono era um senhor de óculos fundos que examinou o brinco com lupa. Onde conseguiu isso? Era da minha avó. É uma peça antiga, ouro puro, pedra legítima. Vale 3.000. 3.000 reais. Mariana quase desmaiou. Era mais dinheiro do que tinha visto na vida. Posso te dar 2.500 à vista? Ela aceitou sem pensar. Com aquele dinheiro levou Lucas ao hospital. O médico examinou e disse que era uma infecção forte. Receitou antibióticos, pediu exames. Mariana pagou tudo. Comprou remédios, roupas novas para as crianças, comida de verdade. Voltou para a vila com 2 sacolas cheias e o coração mais leve. Mas quando chegou em casa encontrou a porta arrombada. As caixas tinham sido reviradas. Os papéis estavam espalhados pelo chão. Alguém procurou algo ali.
Mariana correu até os esconderijos das outras caixas. Estavam intactas. Quem invadiu não sabia onde procurar. Rafael estava apavorado. Mãe, quem fez isso? Não sei, filho, mas vamos arrumar. Enquanto organizava tudo novamente, a senhora idosa apareceu na porta. Vi alguém saindo daqui hoje, um homem novo, bem vestido. Fernando, o primo. Muito obrigada por avisar, Dona Teresa. Meu nome é Teresa e preciso conversar com você. Teresa entrou e sentou na cadeira velha. Olhou para Mariana com olhos cansados. Eu conheci sua mãe desde menina. Laura era minha melhor amiga. A senhora sabe o que aconteceu com eles? Sei de muita coisa. E está na hora de você saber também. Teresa contou que Laura e João Carlos tentaram lutar contra Arnaldo Carvalho na justiça, mas o homem tinha amigos importantes. Juízes no bolso. Cada vez que apresentavam provas, elas desapareciam. Cada vez que tentavam registrar a verdade, eram ameaçados. Até que um dia Laura chegou na minha casa de madrugada com você no colo. Disse que Arnaldo tinha ameaçado fazer algo terrível se eles não fossem embora. Ela estava desesperada. Deixou você com Sônia e partiu com João Carlos. Nunca mais os vi. Eles estão vivos? Teresa desviou o olhar. Não sei, filha. Depois que foram embora, nunca mais ninguém soube deles. Helena, a irmã de Laura, procurou por anos, mas eles sumiram sem deixar rastro. Por que a senhora não contou isso antes? Medo. Sebastião vigia tudo aqui. Ele sabe que eu fui amiga da sua mãe, por isso me evita. Mas agora que você está aqui, não posso mais ficar calada. A senhora tem provas? Tenho cartas, documentos que Laura me deu para guardar. Ela sabia que podia precisar um dia. O coração de Mariana disparou. Posso ver? Amanhã venho trazer. É perigoso andar com isso durante o dia. Sebastião tem olhos em todo lugar. Teresa saiu pela porta dos fundos pelo mato para não ser vista. Mariana ficou ali processando tudo. Seus pais tinham sido expulsos da própria terra. Ela tinha sido entregue para outra pessoa criar. E tudo por causa da ganância de uma família. A raiva crescia dentro dela, mas junto vinha o medo. Se Sebastião descobrisse que ela tinha provas, o que ele faria? Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, Mariana escreveu tudo o que descobrira num caderno velho. Nomes, datas, fatos. Se algo acontecesse com ela, pelo menos ficaria registrado. Escondeu o caderno num buraco na parede coberto por uma pedra. No dia seguinte, Fernando voltou. Pensei melhor sobre nossa conversa. Você invadiu minha casa. Eu não invadi nada. Vim visitar meu primo morto. Tenho direito. Mentiroso. A dona Teresa te viu. Fernando sorriu, mas era um sorriso frio. Essa velha não sabe de nada. E você deveria parar de fazer perguntas. Sabe quanto custa um processo judicial? Você tem dinheiro para advogado? Não preciso. Tenho a verdade. Verdade? Ninguém liga para a verdade aqui. Sebastião manda. E Sebastião não gosta de você. O que Sebastião tem a ver com isso? Fernando se aproximou. Ele me pagou para vir aqui. Me pagou para pressionar você a vender essa casa e ir embora, porque ele sabe que você pode descobrir coisas que não deveria. Então, você nem é meu primo de verdade? Sou sim, mas oportunidade é oportunidade. Sebastião ofereceu bom dinheiro e tudo o que preciso fazer é deixar você tão desesperada que vai querer vender por qualquer preço. Nunca vou vender. Vamos ver. Quando suas crianças começarem a passar fome de verdade, quando o teto cair na cabeça de vocês, quando você não tiver mais para onde correr, vai me procurar e eu vou estar esperando com um contrato. Fernando saiu rindo.
Mariana fechou a porta e encostou nela, as pernas bambas. Rafael a observava. Mãe, ele é mau. É, filho, ele é. Mas a gente é mais forte, né? Mariana abraçou o menino. Somos muito mais fortes. Teresa voltou à noite como prometido. Trazia uma sacola de pano velha. Dentro mais documentos, mais cartas, mais fotografias. Havia até um registro de nascimento original de Mariana mostrando que ela era filha de Laura e João Carlos. Guarde isso com sua vida, menina. É a única prova que sobrou. A senhora sabe onde posso registrar tudo isso oficialmente? Na cidade grande tem um escritório de registros, mas vai custar caro fazer cópias autenticadas, reconhecer firmas, essas coisas todas. Mariana pensou no dinheiro que sobrou da venda do brinco. Não era muito, mas talvez desse para começar. Eu vou fazer. Seja cuidadosa. Sebastião tem amigos em todo lugar. Nos dias seguintes, Mariana passou horas estudando os documentos. Havia contratos de venda forjados. Assinaturas falsas, carimbos adulterados. Tudo muito bem feito, mas com pequenos erros que um especialista poderia identificar. A questão era provar. Lucas melhorou com os remédios. Rafael ajudava cada vez mais, carregando água, varrendo a casa, cuidando do irmão. O menino estava crescendo rápido, se tornando um pequeno homem. Mariana se orgulhava dele. Uma tarde, enquanto consertava uma das paredes, encontrou mais um esconderijo. Desta vez era uma lata velha de biscoitos. Dentro um mapa desenhado à mão, mostrando a propriedade. Os limites eram enormes, dezenas de hectares que iam muito além da casa. Segundo o mapa, as terras dos Almeida incluíam boa parte do que hoje era o centro da vila. A mercearia de Sebastião estava construída em terra que pertencia aos Almeida, as casas ao redor também, a igreja, a praça, tudo. Mariana precisava de um advogado de verdade que pudesse brigar contra Sebastião. Mas onde encontrar Beatriz? A vizinha que conversara com ela antes, apareceu um dia trazendo frutas. Escutei falar que você está com problemas. Estou tentando resolver algumas coisas da minha família. Conheço um advogado na cidade. Ele é bom e honesto, raro por aqui. Posso dar o contato dele se você quiser. Quero sim, muito obrigada. O nome era Dr. Henrique Castro. Mariana ligou de um orelhão na vila, marcou uma consulta para a semana seguinte. Precisava organizar todos os documentos, fazer cópias, se preparar. Mas o dinheiro estava acabando. Vendeu outro brinco, desta vez para um comprador diferente em outra cidade. Conseguiu 2.800. Era o suficiente para os honorários iniciais do advogado e algumas despesas, mas depois disso não sobraria nada. A reunião com o Dr. Henrique foi na cidade grande. Era um homem de uns 40 anos, sério, de óculos. Ouviu toda a história sem interromper. Examinou os documentos com atenção. Isso é um caso complexo. Fraude, falsificação, estelionato. Se tudo o que você está me mostrando for verdade, você tem direito não só à casa, mas a uma porção significativa de terras. Quanto tempo leva um processo desses? Anos. E Sebastião vai lutar com tudo o que tem. Ele tem recursos, tem influência. Não vai ser fácil. Mas é possível. É possível. E eu aceito o caso. Vou precisar de um adiantamento e depois pagamentos mensais. Posso fazer um plano que caiba no seu bolso. Mariana pagou o que podia, assinou contratos. Dr. Henrique explicou os próximos passos, os documentos que precisariam reunir, as testemunhas que deveriam procurar. Era um caminho longo, mas agora ela tinha alguém ao seu lado. Quando voltou para a vila, Sebastião já sabia. Ele a esperava na frente da casa. Então você contratou o advogado. Como você sabe disso? Eu sei de tudo o que acontece aqui.
E vou te falar uma coisa. Você vai perder. Vai perder tempo. Vai perder dinheiro, vai perder essa casa podre e no final vai sair daqui sem nada. A verdade vai aparecer. Verdade? Sebastião riu. Verdade é o que está escrito nos papéis que meu pai registrou há 20 e tantos anos. Verdade é que essa terra é minha e nenhum advogado de cidade grande vai mudar isso. Vamos ver. Sabe o que vai acontecer? Você vai gastar todo o seu dinheiro com esse processo. Suas crianças vão passar fome quando você estiver quebrada sem forças. Eu vou comprar essa casa por uma miséria. E você vai aceitar porque não vai ter escolha nunca. Orgulho não enche barriga, menina. Pense nisso. Sebastião foi embora. Rafael saiu de dentro da casa. Onde estava escondido? Mãe, tenho medo dele. Eu também, filho. Mas não vamos desistir. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, passar fome é a primeira consequência. Sebastião espalhou pela vila que Mariana era uma aproveitadora, uma mentirosa, tentando roubar terras que não eram dela. As pessoas começaram a evitá-la. Quando ia comprar algo em outras vendinhas menores, os donos diziam que não tinham mercadoria. Quando tentava pedir ajuda para consertar a casa, ninguém aparecia. O isolamento era cruel. Rafael parou de brincar com outras crianças porque os pais proibiam. Lucas chorava de fome porque o leite acabou e não tinha onde comprar. Mariana dividiu a pouca comida que restava entre os filhos, ficando ela mesma sem comer. Beatriz ainda ajudava quando podia, trazendo coisas escondido, mas tinha medo de Sebastião descobrir. Ele controla tudo aqui. Se ele souber que estou te ajudando, vai inventar alguma dívida falsa comigo também. Não precisa se arriscar por mim. Preciso sim. O que ele fez com sua família foi errado. Não posso ficar calada para sempre. Uma noite, Mariana estava deitada, olhando para o teto quando ouviu barulhos lá fora. Eram vozes, passos. Pegou um cabo de vassoura quebrado e foi até a porta. 3 homens cercavam a casa. Um deles era Fernando. Olha só, a corajosa. O que vocês querem? Sebastião mandou dar um recado. Ou você vende essa casa até o fim do mês, ou coisas ruins vão começar a acontecer. Que tipo de coisas? Você tem 2 filhos pequenos. Seria uma pena se algo acontecesse com eles. O sangue de Mariana gelou. Ela apertou o cabo de vassoura, pronta para brigar. Se precisasse. Se vocês encostarem um dedo nos meus filhos, eu juro que você jura o quê? Vai fazer o quê? Fernando riu. Você não tem nada. Não tem ninguém. É só uma mulher sozinha com 2 crianças. Saia da minha propriedade agora. Os homens se entreolharam e riam, mas recuaram. Não queriam confronto físico, só intimidação. Quando foram embora, Mariana trancou a porta como pôde e se sentou no chão tremendo. Rafael tinha ouvido tudo. Estava pálido de medo. Mãe, eles vão fazer mal para a gente? Não, meu amor, eu não vou deixar. Mas como? Como proteger os filhos de homens que não tinham limites? No dia seguinte, Mariana foi até a casa de Teresa. A velha a recebeu com chá quente. Vi os homens ontem à noite. Sebastião está ficando desesperado. Ele ameaçou meus filhos porque sabe que você não vai desistir. Está tentando te assustar. Estou com muito medo mesmo. Teresa segurou a mão dela. Laura também teve medo, mas foi forte até o fim. Você tem o sangue dela, vai conseguir, sai? Se eu não conseguir, e se algo acontecer com as crianças? Não vai acontecer. Sebastião não é louco de fazer algo assim. Seria processado, preso.
Ele só quer te assustar para você ir embora. Como a senhora pode ter certeza? Porque sei como ele funciona. É igual ao pai. Muito barulho, muita ameaça, mas na hora de agir de verdade récua. Tem medo das consequências. Mariana queria acreditar, mas o medo não passava. Doutor Henrique ligou alguns dias depois, dizendo que o processo estava andando. Já tinham entrado com a ação de reintegração de posse e contestação das escrituras antigas. Sebastião foi notificado e teria que apresentar defesa. Ele vai brigar. Já mandou advogados atrás de mim querendo acordos. Que tipo de acordos? Propõe-te pagar uma quantia para você desistir. De tudo. 20.000 reais. E o que o senhor acha? Acho que as terras valem muito mais do que isso, mas a decisão é sua, Mariana pensou. 20.000 reais resolveriam muitos problemas. Poderia alugar uma casa decente, comprar comida, dar educação para os filhos, mas seria desistir da verdade. Seria deixar Sebastião vencer novamente. Não aceito. Tem certeza? Absoluta. Então vamos em frente. O mês passou. Devagar. A casa continuava deteriorando. Um pedaço do telhado caiu durante uma chuva forte, molhando tudo. Mariana improvisou uma lona, mas não adiantou muito. Rafael começou a tossir. Um pigarro constante que não melhorava. Lucas voltou a ter febre baixa. Ela precisava de dinheiro para médicos de novo. Restavam 5 peças de joia na caixa, pegou um colar e foi até outra cidade. Vender. Desta vez, o joalheiro ofereceu 4.000. Mariana aceitou. Com o dinheiro, levou Rafael ao médico, comprou remédios, pagou mais um pouco pro advogado e comprou comida suficiente para 2 semanas. Mas quando voltou, encontrou a casa de novo, revirada. Desta vez, levaram uma das caixas de documentos, a que tinha os contratos originais das terras. Mariana entrou em pânico. Como iria provar algo sem os papéis? Telefonou correndo pro doutor Henrique. Doutor, roubaram documentos importantes. Calma, você fez cópias? Não, não tive tempo ainda. Isso complica, mas temos as fotos que você trouxe na primeira consulta e os depoimentos que colhemos de Teresa. Não está tudo perdido, mas enfraquece o caso. Enfraquece. Documentos originais têm mais peso, mas vamos trabalhar com o que temos. Mariana desabou no chão. Tinha sido burra em não fazer cópias antes. Agora Sebastião estava um passo à frente de novo. Teresa apareceu mais tarde trazendo notícias. Sebastião está mostrando para todo mundo que conseguiu os papéis, dizendo que provou que eram falsos, mas eram verdadeiros. Eu sei. Mas ele vai usar isso contra você no processo. O que eu faço? Não desiste. Ainda temos meu testemunho. Ainda temos as cartas que Laura me deu. Ainda temos a verdade. Mas a verdade parecia cada vez mais fraca contra o poder de Sebastião. As semanas seguintes foram as piores. Rafael piorou da tosse, teve que tomar antibióticos mais fortes. Lucas começou a emagrecer porque a comida não estava sendo suficiente. Mariana estava exausta, sem dormir direito, sem comer quase nada. A casa parecia prestes a desmoronar a qualquer momento. Fernando apareceu de novo. Vim fazer uma última proposta. Não quero ouvir. Sebastião aumentou a oferta. 30.000 reais. Você pega o dinheiro. Assina um papel dizendo que desiste de tudo e vai embora. Pode começar uma vida nova em outro lugar. Mariana olhou para os filhos. Rafael estava pálido, tindo no canto. Lucas chorava de fome nos braços dela. A casa estava caindo. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais joias para vender, não tinha mais nada. Eu aceito. Fernando sorriu vitorioso. Decisão sábia. Vou trazer os papéis amanhã. Quando ele saiu,
Mariana chorou até não ter mais lágrimas. Tinha perdido. Sebastião tinha vencido. A ganância tinha vencido de novo. Naquela noite ela não dormiu. Ficou olhando os filhos dormirem. Pensando em Laura e João Carlos, em tudo que eles tinham sofrido. Pensou em desistir mesmo, pegar o dinheiro e recomeçar longe dali. Mas quando o sol nasceu, algo mudou dentro dela. Via os primeiros raios de luz entrando pelos buracos do teto, iluminando o rosto sujo de Rafael. Via Lucas se mexendo no colchão velho, procurando calor, e pensou, se ela desistisse agora, o que ensinaria para os filhos? Que é certo desistir quando fica difícil, que a injustiça sempre vence. Não, não ia desistir. Quando Fernando chegou com os papéis, Mariana estava esperando na porta. Mudei de ideia. Como assim? Não vou aceitar o dinheiro. Não vou desistir. Você está louca? Olha essa casa. Olha essas crianças. Você precisa desse dinheiro. Preciso da verdade. Preciso de justiça e preciso que meus filhos vejam que nem sempre o errado ganha. Fernando ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender. Sebastião não vai mais fazer proposta nenhuma. Vai acabar com você. Então que acabe, mas não vou desistir. Fernando foi embora furioso. Mariana entrou na casa e abraçou os filhos. Mãe, o que foi? Rafael perguntou. Nada, meu amor. Só estava com saudade de vocês. Mas por dentro estava aterrorizada. Tinha acabado de tomar a decisão mais difícil da vida e não sabia se ia conseguir seguir em frente. A resposta de Sebastião veio rápido. No dia seguinte, a energia foi cortada. Não que tivesse energia na casa, mas ele conseguiu bloquear qualquer possibilidade de puxar um fio da rua. Depois foi a água. Conseguiu que a prefeitura interditasse o poço, alegando contaminação. Mariana teria que buscar água a 2 quilômetros dali. Beatriz ajudou carregando baldes. Algumas outras mulheres da vila, vendo a crueldade, começaram a ajudar também escondido. Traziam comida, roupas, lenha. Não podiam fazer muito, mas faziam o que podiam. Está toda a vila falando, disse uma delas. O que Sebastião está fazendo é errado, mas todo mundo tem medo dele. Eu entendo, mas estamos torcendo por você. Em silêncio, mas estamos. Aquilo deu força para Mariana. Não estava completamente sozinha. Havia gente boa ainda. Doutor Henrique ligou com novidades. Conseguimos uma audiência para daqui a 2 meses. O juiz vai ouvir os dois lados. Isso é bom. É ótimo. É nossa chance de apresentar tudo. As cartas, as testemunhas, as inconsistências nos documentos. De Sebastião. Se tudo der certo, podemos começar a reverter isso. 2 meses. Será que eu aguento mais 2 meses assim? Você vai aguentar. Já chegou até aqui. Os 2 meses foram eternos. Mariana vendia as últimas joias uma por uma, apenas para comer e comprar remédios. Rafael melhorou, mas ficou mais magro, mais calado. Lucas tinha crises de choro, sentindo a tensão no ar. A casa tinha pedaços faltando, buracos nas paredes, o chão podre em vários lugares. Sebastião passou na frente da casa um dia e gritou da rua, ainda não desistiu, teimosa? Espera só até a audiência. Tenho advogados muito melhores que o seu. Vou provar que tudo isso é mentira sua e você vai sair daqui envergonhada. Mariana não respondeu, apenas o encarou até ele ir embora. À noite antes da audiência, Teresa foi visitá-la. Trouxe isso aqui. Era uma caixa pequena. Laura me deu na última vez que nos vimos. Disse que se um dia a filha dela precisasse provar quem era, isso serviria. Dentro da caixa tinha um medalhão. Era de ouro com iniciais gravadas, LFA e JCA, Laura Ferreira Almeida e João Carlos Almeida. E dentro do medalhão, uma foto minúscula. Era de Mariana bebê com os pais.
Isso não prova nada juridicamente, disse Teresa, mas prova emocionalmente. Prova que você é filha deles, que essa história é verdadeira. Mariana abraçou a velha senhora chorando. Obrigada por tudo, por guardar essas coisas, por acreditar em mim. Laura era minha amiga. Prometi que cuidaria de você se um dia te encontrasse. Agora encontrei. E vou estar na audiência amanhã. Vou testemunhar tudo o que sei. A audiência foi num fórum grande da cidade. Mariana chegou cedo com as crianças, nervosa. Doutor Henrique a esperava com uma pasta cheia de documentos. Sebastião chegou depois, acompanhado de 3 advogados de terno. O juiz era um homem idoso, de óculos. Ouviu primeiro a defesa de Sebastião. Os advogados dele apresentaram as escrituras, que estavam em nome de Arnaldo Carvalho, alegando compra legítima das terras em 1998. Mostraram recibos de pagamento, contratos assinados. Tudo perfeitamente legal, disse o advogado principal. A autora da ação é uma oportunista tentando se aproveitar de documentos forjados. Então, foi a vez de Dr. Henrique. Ele apresentou as cartas, as fotos, os papéis que Teresa guardara. Mostrou as inconsistências nas datas dos documentos de Sebastião, erros de gramática nos contratos. Carimbos que não existiam em 1998. E temos a testemunha ocular Vossa Excelência, Dona Teresa Rodrigues, que viveu todos esses acontecimentos. Teresa foi chamada, com voz trêmula, mas firme, contou tudo. Como Arnaldo ameaçou Laura e João Carlos, como eles tiveram que fugir. Como entregaram a filha para Sônia. Contou das noites em que Laura chorava na casa dela, das vezes que João Carlos tentou registrar denúncia, mas foi impedido. Os advogados de Sebastião tentaram desqualificar o testemunho. Essa mulher é amiga da autora, está mentindo para favorecê-la, mas Teresa se manteve firme. Não sou amiga dela. Conheci a menina faz poucos meses, mas fui amiga da mãe dela e prometi contar a verdade um dia. Esse dia é hoje. O juiz ouviu tudo em silêncio. Depois pediu mais documentos, marcou uma nova audiência para análise pericial das escrituras. Determinou que ninguém mexesse nas propriedades enquanto o processo corria. Vou analisar tudo com cuidado. Esse caso é sério demais para decisões precipitadas. Quando saíram do fórum, Dr. Henrique estava confiante. Foi bem. Muito bem. O juiz está levando a sério. Quanto tempo até a próxima audiência? Uns 3 meses, mais 3 meses. Mariana não sabia se aguentaria, mas aguentou. Vendeu a última joia, o colar mais valioso, por 7.000 reais. Com o dinheiro conseguiu reformar o telhado da casa, consertar as paredes mais danificadas, comprar um fogão a gás pequeno e alimento suficiente para 2 meses. O 3º mês seria no sacrifício. Sebastião ficou mais quieto depois da audiência. Não aparecia mais na frente da casa, não mandava mais Fernando ameaçar. Mas Mariana sabia que ele estava se preparando para a batalha final. Rafael voltou a brincar um pouco, a sorrir de vez em quando. Lucas engordou alguns quilos. A casa, mesmo ainda precária, estava um pouco mais habitável. Aos poucos, mais pessoas da vila começaram a tratar Mariana com respeito. A história da audiência se espalhou. Alguns diziam que ela era corajosa, outros que era louca, mas ninguém a ignorava mais. Beatriz se tornou uma amiga de verdade. Trazia os filhos para brincar com Rafael. Ensinava Mariana a fazer remédios caseiros a plantar no quintal. Aos poucos, o pedaço de terra ao redor da casa foi ganhando vida. Tomates, alface, cebolinha, pouca coisa, mas era comida. Sua mãe também plantava, disse Teresa um dia. Tinha mão boa para isso. Você puxou. Ela. Queria ter conhecido ela. Era uma mulher forte como você. A nova audiência chegou. Desta vez tinha um perito oficial analisando os documentos.
Ele foi chamado para depor. Após análise detalhada, começou o perito. Identifiquei várias inconsistências nos documentos apresentados pela defesa. Os carimbos utilizados nas escrituras de 1998 só começaram a ser usados em 2001. As fontes de letra de alguns contratos não existiam digitalmente antes de 2005 e há assinaturas claramente diferentes em documentos que deveriam ter sido assinados pela mesma pessoa. O silêncio no tribunal era total. Em suma, continuou o perito, há fortes indícios de que os documentos foram adulterados ou criados posteriormente às datas alegadas. Os advogados de Sebastião tentaram contestar. Mas o estrago estava feito. O juiz anotava tudo sério. Doutor Henrique então apresentou mais uma testemunha. Era uma mulher de uns 60 anos, bem vestida. Seu nome era Sônia Aparecida Santos, a mulher que criou Mariana. Mariana não sabia que ela viria. Não tinha visto Sônia desde que descobriu a verdade há quase um ano. A mulher evitou seus olhos ao entrar. Dona Sônia, começou o doutor Henrique. A senhora pode contar ao juiz como conheceu Mariana? Sônia respirou fundo. Laura Ferreira me procurou em 1998. Eu trabalhava como doméstica na cidade. Ela estava desesperada com uma bebê no colo. Disse que precisava me entregar a menina que não tinha escolha. Chorou muito. Me fez jurar que criaria como se fosse minha filha. Eu prometi. A senhora sabia por que Laura estava fazendo isso? Sabia que ela e o marido estavam tendo problemas com um homem chamado Arnaldo Carvalho, que ele queria as terras deles, que estava ameaçando a família. Laura disse que se ficassem, algo ruim aconteceria com a bebê. E o que a senhora fez? Criei Mariana como minha. Amei ela como filha, mas nunca contei a verdade porque tinha medo. Medo de que Arnaldo descobrisse onde a menina estava. Medo do que ele pudesse fazer. Arnaldo Carvalho faleceu há 5 anos, disse o juiz. Por que não contou a verdade depois disso? Sônia baixou a cabeça. Porque Sebastião, o filho, é igual ao pai. E por quê? Porque eu tinha medo de perder Mariana, de que ela me odiasse por ter mentido todos esses anos. Mariana sentiu as lágrimas escorrendo, olhou para Sônia e a mulher finalmente levantou os olhos. Havia arrependimento ali, havia dor, mas também havia amor. O juiz pediu um intervalo. Quando voltou, tinha decisão. Após analisar todas as provas, todos os testemunhos e o laudo pericial, fica evidente que houve fraude na apropriação das terras da família Almeida. Os documentos apresentados pela defesa são falsos. As escrituras originais, embora perdidas, foram comprovadas por meio de testemunhas e documentos secundários. Portanto, determino que as propriedades sejam devolvidas à autora Mariana Ferreira Almeida, única herdeira legal de Laura e João Carlos Almeida. Sebastião Carvalho terá 60 dias para desocupar as áreas que estão indevidamente em seu nome. Além disso, deverá pagar indenização pelos danos causados e pelos lucros obtidos ilegalmente durante todos esses anos. A sentença detalhada será publicada na semana que vem. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like, principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando. Sebastião se levantou furioso, gritando que aquilo era injustiça, que ia recorrer, que não aceitaria. Os seguranças precisaram contê-lo. Mariana estava em choque, incapaz de acreditar no que ouvia. Tinha vencido. Finalmente tinha vencido. Lá fora, Teresa a abraçou chorando. Beatriz também estava lá sorrindo e Sônia ficou ali de longe esperando. Mariana se aproximou. Por que você não me contou antes? Porque sou covarde. Porque tive medo. Porque não queria perder você. Você me criou, me amou, me cuidou. Eu nunca vou esquecer isso, mas menti para você a vida toda. Mariana abraçou a mulher que a criará. Você fez o que pôde, o que achava certo. Eu entendo agora.
As duas choraram juntas ali no meio da rua, enquanto Rafael e Lucas observavam sem entender muito bem o que estava acontecendo. Os meses seguintes foram de transformação. Com a sentença, Mariana descobriu que era dona não apenas da casa, mas de quase 100 ares de terra. Terras valiosas, bem localizadas. A indenização que Sebastião teria que pagar dava em centenas de milhares de reais. Mas Mariana não queria vingança, queria justiça, queria construir algo bom. Sebastião tentou recorrer, mas perdeu. Tentou arrastar o processo, mas foi obrigado a cumprir. A mercearia teve que ser fechada porque estava em terra dos Almeida. Ele ficou arruinado, sem nada. Fernando sumiu da vila, fugindo da vergonha de ter feito parte daquilo. Mariana contratou engenheiros e começou a reformar a casa. Não apenas reformar, mas reconstruir. Manteve a estrutura original, as paredes de pau a pique, mas tudo foi reforçado, pintado, cuidado. Instalou água encanada, energia, vidros nas janelas. A casa virou bonita, como nas fotos antigas, mas não parou. Aí, olhando para as terras enormes que agora eram suas, Mariana pensou no que fazer. Vender não fazia sentido, alugar também não. Então teve uma ideia. Chamou Beatriz, Teresa e outras mulheres da vila. Quero fazer uma horta comunitária, dividir as terras com quem quiser trabalhar nelas. Cada família cuida de um pedaço, planta o que quiser. Vende o que produzir. Vamos dividir os lucros de forma justa. Mas essas terras são suas, disse Beatriz. São minhas, mas só existem por causa de muitas pessoas, por causa de luta, de sofrimento, de injustiça. Quero usar elas para fazer o bem, para dar oportunidade para quem precisa. A proposta se espalhou. Famílias da vila começaram a se inscrever. Mariana contratou técnicos agrícolas para ensinar métodos modernos de plantio. Comprou sementes de qualidade, ferramentas, montou um sistema de irrigação. Em poucos meses, a terra estava produzindo tomates, alfaces, cenouras, batatas, morangos. O projeto cresceu. Criaram uma cooperativa formal. Mariana era presidente, mas as decisões eram tomadas em conjunto. Beatriz cuidava da parte administrativa. Teresa, mesmo com a idade avançada, dava consultoria sobre as plantas, ensinando remédios naturais. Precisavam vender os produtos. Mariana teve outra ideia. Procurou Sebastião. O homem estava morando numa casa simples nos arredores da vila, trabalhando em bicos. Quando Mariana bateu na porta, ele abriu com cara de desconfiança. O que você quer? Quero fazer uma proposta. Não quero nada de você. Me escuta primeiro. Você conhece comércio, sabe vender, sabe lidar com clientes. A cooperativa está produzindo muito, mas não temos como escoar tudo. Preciso de alguém experiente para cuidar das vendas. Você está oferecendo trabalho para mim? Estou. Salário justo, porcentagem sobre as vendas, não é caridade. É uma oferta profissional. Sebastião ficou calado, processando. Por que você faria isso? Depois de tudo? Por que guardar rancor não constrói nada? Por que você perdeu tudo, pagou pelo erro? Mas não precisa ficar na miséria pro sempre. E por que eu preciso de alguém bom nisso? Você é. Levou alguns dias, mas Sebastião aceitou. No começo, era estranho vê-lo trabalhando na cooperativa que ficava nas terras que ele tentou roubar, mas aos poucos ele foi se integrando. Descobriu mercados na cidade grande, negociou com restaurantes, conseguiu contratos bons, as vendas dobraram. Um dia ele procurou Mariana. Preciso te falar uma coisa. Fala. Eu queria pedir desculpas de verdade. O que eu fiz, o que meu pai fez foi errado. Destruiu sua família e eu continuei destruindo quando você chegou aqui. Não tenho como consertar o passado, mas quero tentar fazer diferente agora. Mariana olhou para ele e viu sinceridade.
Aceito o pedido e agradeço pelo trabalho que você está fazendo. A cooperativa virou referência na região. Jornais locais fizeram reportagem. Políticos vieram conhecer. Mas Mariana manteve tudo simples, focado nas pessoas. Cada família tinha sua parcela de terra, cuidava com carinho, colhia os frutos. No fim de cada mês, dividiam os lucros proporcionalmente ao trabalho de cada um. Rafael começou a estudar numa escola melhor da cidade. Ia e voltava de ônibus, mas adorava. Queria ser agrônomo quando crescesse. Ajudar a fazer a terra produzir mais. Lucas crescia forte e saudável, correndo pelo quintal que agora tinha grama, flores, uma árvore com balanço. Sônia se mudou para casa com eles. Mariana insistiu. A mulher ajudava cuidando das crianças, cozinhando, trazendo sua experiência de vida. As duas construíram uma relação nova, baseada na verdade agora. Laura ficaria orgulhosa, disse Teresa. Um dia, sentada na varanda da casa reformada. Acha mesmo? Tenho certeza. Ela queria que essa terra servisse para ajudar pessoas. É exatamente o que você está fazendo. Às vezes ainda penso neles. Me pergunto se estão vivos, se estão em algum lugar. Também me pergunto, mas acho que partiram. Arnaldo era cruel. Não sei se eles conseguiram sobreviver depois que fugiram. Gostaria de poder agradecer por terem me protegido, por terem deixado tudo isso para mim. Você está agradecendo cada planta que cresce aqui, cada família que tem comida na mesa, cada criança que brinca feliz. Isso é o agradecimento. Os anos passaram, a cooperativa se expandiu. Compraram terras vizinhas que estavam abandonadas, mais famílias se juntaram. Construíram um galpão grande para armazenamento. Uma área de processamento de alimentos, uma loja própria na cidade. Rafael entrou na faculdade de agronomia com bolsa, mandava cartas para a mãe contando sobre as aulas, as técnicas novas que aprendia. Mariana guardava cada carta com carinho. Lucas começou a escola, curioso sobre tudo. Queria saber como as plantas cresciam, porque a terra era importante, como as minhocas ajudavam. Passava horas no quintal observando a natureza. Sônia completou 70 anos. Fizeram uma festa na cooperativa. Todas as famílias estavam lá. Ela chorou de emoção ao ver tanta gente, tanta fartura. Tanta felicidade nascendo daquela terra que quase foi perdida. Sebastião se tornou um homem diferente. Trabalhava duro, honestamente. Arrumou uma companheira, reconstruiu a vida, nunca esqueceu o passado, mas aprendeu com ele. Virou exemplo de que pessoas podem mudar. Fernando apareceu anos depois, pedindo desculpas. Estava trabalhando em outra cidade, tentando ser honesto. Mariana o perdoou, mas não o convidou para fazer parte da cooperativa. Algumas pontes não deviam ser reconstruídas. Teresa partiu aos 82 anos, dormindo tranquila depois de um dia trabalhando na horta que tanto amava. No enterro, Mariana colocou flores das plantas que Teresa ensinara a cultivar. A velha senhora tinha sido fundamental em tudo, guardando segredos por décadas. Até o momento certo de revelá-los. A cooperativa prosperou tanto que começaram a expandir. Criaram oficinas de artesanato usando materiais naturais. Montaram uma escola rural ensinando as crianças da região. Instalaram painéis solares, tornaram tudo sustentável. Mariana nunca esqueceu de onde veio, da casa caindo aos pedaços, dos filhos com fome, do medo constante. Usava essa memória para ter compaixão. Para entender quem estava começando. Quando via alguém passando dificuldade, estendia a mão. A casa, completamente reformada, mas mantendo a alma original, virou símbolo da vila. As pessoas passavam na frente e apontavam, contando a história da mulher que chegou sem nada e transformou tudo. A história se espalhava, inspirava. Rafael se formou e voltou para trabalhar na cooperativa. Trouxe técnicas modernas, melhorou a produção, otimizou processos,
mas sempre respeitando a terra, o trabalho manual, as tradições que Teresa ensinara. Lucas decidiu estudar história. Queria documentar a história da família, da cooperativa, vila. Passou anos entrevistando pessoas antigas, juntando fotos, registrando tudo. Escreveu um livro que foi publicado localmente, contando toda a saga dos Almeida. Sônia lia o livro com lágrimas nos olhos. Laura estaria tão feliz. Você acha que ela e João Carlos realmente partiram? Perguntou Mariana, já adulta, madura. Não. Sei, filha, mas gosto de pensar que sim, que estão num lugar melhor, em paz, vendo você daqui orgulhosos. Mariana herdou a fé de Sônia. Gostava de acreditar que seus pais biológicos, onde quer que estivessem, sabiam do que ela construíra. Sabiam que a dor não tinha sido em vão. A cooperativa completou 10 anos. Fizeram uma celebração enorme. Mais de 50 famílias faziam parte. Agora, produziam não só vegetais, mas processavam doces, compotas, pães artesanais. Tinham até uma pequena fábrica de laticínios comprando leite de produtores locais. Num dia de inverno, um casal idoso apareceu na porta da cooperativa. Eram pessoas simples, com roupas gastas e olhar cansado. Mariana os recebeu. Podemos ajudar? Estamos procurando uma mulher chamada Mariana Ferreira. Almeida, disse o homem. Sou eu. A mulher idosa levou a mão à boca, os olhos se enchendo de lágrimas. É ela, João. É nossa filha. O mundo de Mariana parou. Olhou para o casal com atenção. O homem tinha cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo. A mulher era pequena, curvada, mas tinha olhos que ela reconheceu. Os mesmos olhos das fotos. Laura, João Carlos, somos nós, filha. Voltamos. Mariana não conseguiu se mover. Rafael, que estava por perto, correu até ela. Mãe, o que foi? São meus pais. O abraço foi de quem esperou uma vida toda. Laura chorava compulsivamente, tocando o rosto de Mariana, como se não acreditasse que era real. João Carlos tinha lágrimas silenciosas escorrendo. Pensamos em você todos os dias, disse Laura. Todos os dias desses 20 e tantos anos. Por que demoraram tanto? Tínhamos medo. Medo de que Arnaldo ainda mandasse aqui. Medo de trazer perigo para você. Só agora, depois de tantos anos, quando soubemos que ele tinha partido, resolvemos tentar voltar. Encontramos Sônia na cidade. Ela nos contou tudo. Onde você estava, o que tinha acontecido, como você lutou. Ficamos tão orgulhosos. E com medo de não ser bem-vindos. Completou João Carlos. Depois de tudo, depois de te entregar assim, Mariana os abraçou novamente. Vocês são bem-vindos. Essa é a casa de vocês. Sempre foi. Nos meses seguintes, Laura e João Carlos se integraram à comunidade. Contaram suas histórias de sofrimento, de como fugiram na madrugada, de como viveram escondidos por anos em cidades distantes, trabalhando em empregos humildes, sempre com medo de serem encontrados. Contaram como quando Arnaldo partiu esperaram mais um tempo até terem certeza de que era seguro. Nunca paramos de pensar em você, disse Laura um dia. Sentadas na varanda da casa. Toda menina que víamos na rua imaginávamos que era você. Toda noite rezávamos para que estivesse bem. Eu estou bem. Estou mais do que bem. E agora vocês estão aqui. Laura olhou ao redor vendo as terras cultivadas, as pessoas trabalhando, as crianças brincando. Você fez o que sempre sonhamos fazer. Transformou essas terras em algo lindo. Não fiz sozinha. Foi trabalho de muita gente. Mas você liderou. Você teve coragem quando nós não tivemos. Vocês tiveram coragem de me proteger, de abrir mão de tudo por mim. João Carlos se juntou a elas. Agora estamos juntos, como deveria ter sido sempre. A família estava completa.
Mariana, Sônia, Laura, João Carlos, Rafael, Lucas, 3 gerações reunidas naquela casa que um dia quase desmoronou e agora era símbolo de recomeço. Os anos seguintes foram de paz. Laura ensinava às mulheres da cooperativa receitas antigas de sua época. João Carlos ajudava nos reparos, sempre habilidoso com as mãos. Sônia e Laura se tornaram amigas, unidas pelo amor que compartilhavam por Mariana. Rafael trouxe uma namorada para casa, uma moça da cidade, estudante de veterinária, que se encantou pela cooperativa e decidiu ficar. Os dois se casaram numa festa simples, mas emocionante. Lucas se formou e conseguiu emprego num museu regional, mas continuava morando na vila, não querendo se afastar da família. Sebastião, já com mais de 60 anos, confessou um dia para Mariana: "Sabe, eu poderia ter tido tudo isso, essas terras, esse sucesso. Meu pai me deixou muito, mas perdi tudo por ganância. Por maldade. Você, que começou sem nada, construiu um império de bondade. Aprendo com você todos os dias. Nunca é tarde para fazer diferente, Sebastião. Você está fazendo agora." A cooperativa se tornou modelo. Outras vilas começaram a copiar a ideia. Mariana viajava dando palestras, ensinando como estruturar, como dividir justamente, como envolver a comunidade, sempre enfatizando que o segredo não era técnica, mas respeito. Laura adoeceu aos 78 anos. Foi um declínio suave, cercada de amor. No último dia, com Mariana segurando sua mão, ela disse: "Valeu a pena todo o sofrimento. Todo o sacrifício. Valeu a pena ver o que você se tornou. Mamãe, não fala assim. Você vai ficar boa." "Não, filha, mas está tudo bem. Vou em paz. Sabendo que você está feliz, que seus filhos estão seguros, que essa terra está viva, é tudo o que uma mãe pode querer." Laura partiu naquela noite tranquila. Mariana chorou como nunca tinha chorado. Chorou pela mãe que conheceu tão tarde. Chorou pela mãe que a criou e ainda estava ali. Chorou por todo o tempo perdido, mas também sorriu porque Laura partiu vendo que construíram juntas. João Carlos a seguiu 2 anos depois. A velhice o pegou dormindo sem dor. Deixou cartas para cada neto, contando histórias de seu tempo, ensinamentos de vida. Rafael e Lucas leram chorando, guardando cada palavra. Sônia completou 80 anos. Mariana fez uma festa enorme para ela, reunindo não só a família, mas toda a cooperativa. No discurso, Sônia disse: "Eu não dei à luz a Mariana, mas criei ela com todo o amor que tinha e ela me deu muito mais de volta. Me deu netos, me deu uma família enorme, me deu propósito. Obrigada, filha, por me deixar fazer parte disso tudo." A casa que um dia estava caindo aos pedaços, agora era forte, bonita, cheia de vida. Mariana caminhava pelos cômodos, lembrando de como era quando chegou. O chão de terra batida agora era de cerâmica. As paredes mofadas agora eram pintadas, decoradas com fotos de família. O telhado furado agora era sólido, protegendo todos. Mas o mais importante estava lá fora. As terras produzindo, as pessoas trabalhando com dignidade. As crianças crescendo com futuro. Aquilo sim era o verdadeiro tesouro que encontrou embaixo daquele chão de madeira podre. Rafael teve filhos, 2 meninas e um menino. Mariana se tornou avó. Repetindo o ciclo de amor. Ensinava os netos as mesmas coisas que aprendeu. Respeitar a terra, valorizar as pessoas, nunca desistir da justiça. Lucas se casou com um rapaz da cidade. Trouxe o marido para morar na vila. Os dois adotaram uma criança, uma menina que tinha sido abandonada. Mariana abraçou a bisneta adotiva com o mesmo amor, ensinando que família não é só sangue. A cooperativa completou 20 anos, era agora uma das maiores da região. Empregava mais de 100 famílias diretamente, muitas outras indiretamente. Tinha até exportação para outras regiões do país. Mas manteve a essência.
trabalho justo, divisão honesta, respeito mútuo. Mariana, já na casa dos 50 anos, olhava para trás e via a jornada completa. Chegará ali desesperada, sem nada. Com 2 filhos pequenos e uma casa prestes a desmoronar. Encontrar embaixo do chão não apenas documentos, mas a verdade sobre si mesma. E essa verdade, por mais dolorosa que fosse, a libertou. Libertou não só ela, mas todos ao redor. Sebastião foi libertado da maldade herdada do pai. Fernando foi libertado da ganância. As famílias da vila foram libertadas da falta de oportunidade e seus pais biológicos foram libertados do exílio, podendo voltar para casa antes de partir. Tudo porque ela não desistiu, mesmo quando a fome apertou, quando o medo dominava, quando parecia impossível continuar. Ela não desistiu. Rafael assumiu a presidência da cooperativa quando Mariana decidiu se aposentar parcialmente. O filho tinha aprendido bem, tinha o mesmo senso de justiça, a mesma compaixão. Sob sua liderança, a cooperativa continuou crescendo, mas sem perder a alma. Lucas publicou um segundo livro, este sobre cooperativismo e desenvolvimento rural. Virou referência nacional, mas sempre citava a mãe como a verdadeira especialista, a mulher que criou tudo do zero. Beatriz, já idosa, continuava trabalhando na parte administrativa. Não conseguia parar. Dizia que o trabalho a mantinha viva, era respeitada por todos, consultada em todas as decisões importantes. Sônia passou os últimos anos sentada na varanda observando o movimento. Mariana passava horas ao seu lado, conversando, relembrando. A mulher que a criara era frágil agora, dependente, mas ainda tinha o olhar doce de sempre. Você acha que fiz tudo certo, mãe? Perguntou Mariana um dia. Você fez melhor do que certo, filha. Você fez com amor. Sônia partiu numa tarde de primavera com as flores que tanto gostava florescendo ao redor da casa. Mariana segurou sua mão até o último momento, agradecendo por cada sacrifício, por cada mentira que foi contada para protegê-la, por cada noite de sono perdido. A vila inteira compareceu ao enterro. Sônia tinha se tornado parte da história daquele lugar, uma das fundadoras da nova era. Foi enterrada ao lado de Laura e João Carlos, os 3 unidos na eternidade como foram em vida. Mariana continuou. Por que a vida continua? Por que as terras continuam precisando ser cultivadas? Por que novas crianças continuam nascendo e precisando de exemplos? Os netos cresceram. Alguns seguiram na cooperativa, outros foram estudar fora, mas todos levavam consigo os valores aprendidos: honestidade, trabalho, compaixão. Espalhavam pelo mundo a semente que Mariana plantara. A casa nunca mais esteve vazia. Sempre tinha alguém morando, visitando, passando. Tinha se tornado um símbolo, mas também um lar. As portas sempre abertas para quem precisasse. Sebastião, já bem velho, pediu para Mariana um dia. Quando eu partir, gostaria de ser enterrado aqui, nessa terra que tanto fiz mal, mas que me deu a chance de fazer bem no final. Vai ser uma honra, Sebastião. Ele partiu pouco depois, em paz, rodeado por pessoas que o perdoaram. No enterro, Mariana falou: essa terra ensina muito. Ensina que nada está perdido para sempre. Ensina que podemos transformar o que é ruim em bom. Ensina que nunca é tarde para recomeçar. Sebastião aprendeu isso e nós também. Os anos passaram como folhas ao vento. Mariana envelheceu com dignidade, cercada de amor. Os cabelos ficaram brancos, o corpo mais lento, mas os olhos mantinham o mesmo fogo de quando chegou naquela casa destruída tantos anos atrás. As bisnetas corriam pelo quintal onde ela brincava com Rafael e Lucas quando eram pequenos. O ciclo se repetia, mas melhor, mais forte, mais justo. A cooperativa se tornou referência internacional. Delegações de outros países vinham conhecer, aprender. Mas a essência permanecia. Pessoas simples trabalhando a terra, dividindo os frutos, vivendo com dignidade. Rafael, já maduro, perguntou um dia: mãe, como você teve coragem para fazer tudo isso?
para não desistir quando parecia impossível. Mariana pensou antes de responder: não foi coragem, filho, foi falta de escolha. E quando você não tem escolha, descobre que é mais forte do que imaginava. Descobre que o amor por seus filhos te dá força que nem sabia que existia. Descobre que a justiça vale mais que o conforto. E descobre que a vida sempre tem um jeito de fazer sentido, mesmo quando parece que não tem. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou dessa história de luta e superação? Mariana poderia ter desistido tantas vezes, mas escolheu continuar. Escolheu lutar pelos filhos, pela verdade, pela justiça e no final transformou não só sua vida, mas a vida de uma comunidade inteira. Conta para a gente nos comentários, você teria tido a mesma coragem? De onde você está nos assistindo? Deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias emocionantes que tocam o coração.